Meu nome é Liliana Ferlin. Hoje eu venho contar um pouco da minha história junto com seres extradimensionais. Um pouco da minha história. Tudo começou quando eu tinha 12 anos, quando eu avistei uma nave em cima da igreja, perto da casa da minha mãe. Quando a gente chegou da minha tia, eram umas 7 horas da noite, olhamos para a igreja e vimos uma nave parada. Eu e meu irmão ficamos olhando, o que será aquilo? Aí só deu tempo de eu virar, chamar minha mãe para ver, quando ela no céu deu um rodopio bem lento e foi saindo devagarzinho. Depois disso, muita coisa mudou na minha vida. Aí eu passei a me pesquisar, a me analisar, porque desde muito pequena eu já não me sentia muito daqui da Terra, meio que fora do ar, fora do tempo, e eu não me entrosava com as pessoas, não conseguia me adaptar. Para mim era tudo estranho. Passei a ir em busca de vários outros locais para mim estudar e pesquisar o que estava acontecendo. Passei a ter projeções astrais. Tudo isso antes do meu casamento. Casei e fui morar numa casa onde ali foi todo um laboratório de pesquisa minha com os seres, onde as naves vinham praticamente todos os dias. E ali passei a ser trabalhada por eles, dentro da minha casa com 2 filhos pequenos. E começou a minha parte de paranormalidade. E eles começaram quando eu saía do corpo à noite, eu ia para lugares, ali eu era trabalhada, encontrava pessoas, geralmente era um casal, que me mostrava como fazer coisas se movimentarem, como se eles estivessem me ensinando como movimentar coisas. Outros 2 vinham e me ajustava na minha energia. Então eles ficavam meio que brincando comigo. Vamos aumentar a capacidade dela, o outro não, vamos diminuir um pouco, ela está muito acelerada. Só que eu nunca tive medo deles e eu passei a aceitar tudo que eles vinham me trazer. Durante a noite, eu vi 2 seres que vieram e colocaram fios pelos meus pés. Eu sei que subiu até aqui em cima, outro enfiava aqui no meu ouvido para expandir as minhas percepções. Onde eu passei a ver espíritos, passei a trazer mensagens para as pessoas, passei a ter uma tela mental, visualizar coisas a mais que a gente não enxerga. Passei a ajudar pessoas e passei a observar mais o que estava à minha volta, coisa que eu até então eu não admitia estar aqui, eu não estava aceitando muito a Terra, então eu passei a ver mais a natureza, o céu, as estrelas, a lua. Passei a ter contato como se as estrelas falassem comigo, porque eu sentia que eram olhos virados para mim. E ali, uma vez, uma pessoa doente, eu fiz uma pergunta para elas, né? Se haveria a possibilidade dessa pessoa desencarnar. E eu tinha tanta certeza daquilo que eu estava fazendo, porque eles me responderam em forma de fogo. Para cima era não e para baixo era sim. E quando caía o fogo para baixo, era sinal de sim, então que a pessoa iria desencarnar. Aí eu comecei a deixar fluir tudo isso dentro da minha vida. Passei a observar espelhos como portais, ali eu ficava horas e horas fazendo mentalizações, com música. Passei a ter premonições, passei a ter, saber das coisas ali do meu dia a dia que ia acontecer. Tinha uma pessoa diretamente comigo que começava a falar muitas coisas do meu lado, só que não dava tempo de escrever. Aí eu passei a ouvir eles falando comigo
E um dia, na época eu era casada, meu marido falou: por que você então não passa a escrever? E eu comecei a escrever tudo que me vinha, porque eles me ditavam coisas. E nessa hora que eu sentava para escrever, que eu tenho muitos escritos, eu congelava. Eu ficava dura como se estivesse dentro de um congelador, de tão congelada que eu ficava. E eu tinha certeza que eles estavam perto de mim. Dali eu comecei a escrever coisas que eu não estudei, não tinha como eu saber. Fora que durante a noite eles me davam muitos símbolos, bolas de luz, eles me mostravam elevadores de outros lugares, eu passava por fendas, geralmente eu entrava em cavernas, muitas pessoas com turbantes, e eles pareciam que esperavam eu chegar nesse local. Uma vez eu estava dentro dessa caverna, junto com homens, e eu sendo mulher, isso em projeção astral, consciente, porque eu tinha certeza que eu não estava dormindo, porque eu estava consciente. Eu estava sentada nessa caverna e eu sentia que a gente esperava alguém chegar. E tinha dunas na frente, como se fosse um deserto. E essas dunas vinha uma pessoa. E eu comecei a reparar que todo mundo ficou olhando para essa pessoa e eu também foquei nessa pessoa. Era muito alto e ele vestia uma túnica. E ele entrou meio que abaixado, nós estava tudo ali olhando, quando eu me deparei com Jesus Cristo. Ele tinha um símbolo dourado na túnica e ali seria uma reunião. E eu senti que eu já conhecia Jesus. Aí, tanto que depois de casada da minha terceira filha, aconteceu um fato. Eu sempre tive muita ligação com Jesus Cristo. Eu fui fazer meu ultrassom, eu estava com 9 meses. E quando estava o médico e meu marido do lado, o médico passando um negócio aqui, gel, tudo, né, para fazer ultrassom, eu olhei pro computador e eu vi o rosto de Jesus Cristo, mas na tela inteira. E eu agradeci e pedi para que Jesus, que a criança que eu estava na barriga, que viesse bem, com saúde. Saindo dali, eu comentei com meu marido que eu tinha visto Jesus Cristo. Ele riu e falou: não, você gosta muito de Jesus, então isso está na sua mente, então só você viu. Bom, passado um dia ou dois que ele tinha que buscar o meu resultado, ele confirmou, porque saiu no meu ultrassom, Jesus Cristo. Então, Jesus, ele ensinou muitas coisas para nós e eu me baseei muito nele, porque Jesus sempre falou que na casa do meu pai existem várias moradas. E a partir daí, eu fui aprendendo com seres que existem outros planetas, que existem outras espécies, outras raças, e que essas raças estavam aqui para nos ajudar. E o que eu mais aprendi com esses seres foi a trabalhar minhas capacidades, minhas habilidades, que de certa forma eles queriam que eu me lembrasse de quem eu era. Mesmo porque eles sabiam que eu não tinha aquela euforia de estar aqui na Terra, eu não compreendia. E eu passei a entender e fazer todos os exercícios que eles me ensinavam todos os dias. E, como eu disse, eu passei a olhar os espelhos como portais, dali daquele portal, tudo durante o dia. Então eu ficava horas ali e passei a ver outras dimensões dentro do espelho. Passei a ver índios, passei a ver os mestres ascensionados, passei a ver os seres extraterrestres. E geralmente os seres que eu tinha contato são seres iguais a nós, loiros ou de cabelos compridos, parecidos com Jesus. E esse ser chegou para mim e falou assim: venha ver uma coisa.
Na parede ele abriu uma tela com um círculo todo azul. Ele falou, então, daqui era como se fosse uma parede digital, que na época nem sabia que existia computador, nada disso. E ele digitou na tela e mostrou para mim que ali seria um portal multidimensional e que dali ele podia ver tudo o que acontecia na Terra e que dali também a gente poderia passar para outras dimensões. Olhando do lado de cá, eu vi uma mesa comprida com várias telas de computadores, quadrados gigantes, só que, como eu disse, eu nem sabia na época de computadores. E eu cheguei perto de um deles e falei, o que vocês estão vendo? Eles falaram, nós estamos aqui vendo os chakras da Terra. E por aqui a gente vê os pontos que está precisando de atualizações, um trabalho específico, né? Que eu nem imaginava que existiria chakras da Terra. Bom, eu passei a fazer todos os ensinamentos deles durante o dia. Durante a noite eu me projetava. Geralmente tinham pessoas me esperando do outro lado para me levar para outros lugares. Cheguei a entrar em templos, cheguei a me ver volitando, passei por túneis, conheci o nosso lar, que tanto Chico Xavier falou, porque eu consegui passar, vi a cidade, vi os picos, a iluminação totalmente diferente daqui, vi as flores de lá totalmente diferente daqui, porque eram umas cores que não existem aqui, eram lindas demais. E com tudo isso, eu achei mais como se fosse um treinamento para que eu pudesse auxiliar outras pessoas. Só que eu não precisava ir atrás dessas pessoas. As pessoas começaram a vir até mim, até então. E eu passei a ajudar essas pessoas. Aconteceu também fatos que as naves vinham e pousavam, ou ficavam no céu, em cima da minha casa. Isso era praticamente quase todos os dias. Que eu chegava a acordar meus filhos para a gente ficar jogando flashes para elas, para falar que a gente estava vendo elas, né? Aí eu perguntei para eles, né, de onde eles seriam. E eles me deram mental, telepaticamente, que eles eram seres da Irmandade da Luz. E isso começou, então, todo um treinamento durante toda essa etapa que eu morei nessa casa, com os meus filhos. Então, minha casa virou um poltergeist, porque isso afetava em todos os aspectos, porque eu comecei a trabalhar minha paranormalidade, minhas sensibilidades, minhas capacidades paranormal. E ali eu fazia mentalização, eles me ensinavam durante a noite, me levavam para outros lugares, me ensinavam coisas durante o dia. Eu punha isso em prática em visualizar uma planta, como ver a aura da planta. Olhava para o sol, eu via bolas saindo do sol, que hoje eu sei que são naves, tá? Mas tudo isso ao olho vivo. Passei a ser trabalhada não só na parte espiritual, como a parte física também, porque eles, de alguma forma, eu me liguei muito nos arcturianos, que eles fazem a parte da cura. Então, qualquer problema que eu tivesse, eu pedia para eles e eles sanavam o que eu estava passando. E o meu processo, comecei a ir em busca de entendimento, porque muitas coisas eles me passavam em símbolos. E em todo esse aprendizado, como a gente está passando a transição planetária, eu entendi que nós temos que conhecer a nós mesmos, saber quem somos nós, do que somos capazes, como nós podemos ajudar o outro em questões de sensibilidade, de percepção, de como a gente pode
usar toda essa ferramenta para ajudar uma pessoa que está passando por dificuldades emocionais, que é o que mais eles trabalham aqui, porque eles trabalham na parte emocional de todos nós, que é da parte emocional que nós perdemos todos os nossos equilíbrios. O propósito de todo esse treinamento durante mais de 20 anos, chegando à conclusão de que nós entramos agora na nova era que todo mundo fala, né? Mas seria o quê? Um salto quântico para uma quinta dimensão, onde o quê? As pessoas agora vão perceber que elas têm que estar mais no interno do que no externo, que nós temos várias dimensões interagindo em volta de nós e que seria a hora de todos nós começarmos a perceber que é pelo coração, pelo amor, é pela união, pela paz, pela união de troca de informação, que uma vez os seres me falaram a respeito disso, que eles evoluíram, mas agora eles estão nos ajudando aqui para que a gente evolua, para que a gente mude toda essa realidade, porque nós somos co-criadores, nós podemos fazer isso. É que muitas pessoas não se dão conta disso, mas vivemos num mundo que nós criamos. O que você pensa, você é, e você pode criar uma coisa melhor. E unidos, então, poderíamos mudar toda essa história e o que vai acontecer lá na frente, que seria a transição para essa quinta dimensão. Então, esses seres estão nos auxiliando, na verdade, nos ajudando em questão planetária. E eu acredito que não é só aqui, eu acredito que existem outras terras passando pela mesma coisa. Então, o que na verdade está acontecendo aqui nesse planeta? Nós temos que aumentar a nossa frequência, nós temos que sair dessa densidade, dessa materialidade, nessa coisa de vaidade, dessa coisa das pessoas não ver o outro e teríamos que estar vendo um todo. Que aí sim nós vamos dar esse boom em questão de evolução, de salto quântico, de melhoria para o nosso planeta Terra. Então eu estou aprendendo ainda e sei que tem muito mais para me aprender, porque agora com o nosso DNA aumentando, que as 2 hélices agora vão se tornar mais 10, então nós vamos ter muito mais informações. Que isso os seres também vão ensinando aos poucos como nós ativarmos essa frequência. Essas crianças que nascem agora já estão com seus DNA já com as 12 hélices. Então são crianças especiais, são crianças que estão vindo sim para o planeta para auxiliar todos nós. Porque vocês podem perceber que a interpretação, o olhar delas, a maneira delas se expressarem é totalmente diferente de nós. Elas têm uma compreensão muito maior que nós e um amor muito maior. Então, esses seres estão mexendo com a nossa malha magnética, com as nossas frequências, com as nossas e querem de nós que nós também trabalhemos com a nossa positividade, dos nossos pensamentos, que a gente cresça em questão de amor pelo próximo, amor pela natureza, amor pela terra, que a gente cresça em questão de união, parceria com eles. Então, que a gente não tema eles, e sim que nós sintamos de verdade que eles são nossos parceiros. Então, se preparem, porque o universo é muito maior do que a gente imagina.